Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez continuar aqui nossa segunda aula de psicologia organizacional, onde eu vou estar falando para vocês sobre indicadores de performance individual. A psicologia organizacional ela vai trabalhar justamente alguns indicadores de desempenho. Lembra que eu falei na aula passada sobre a gestão do desempenho, que ela vai medir o desempenho dos colaboradores. Tá? Então, como ferramenta, como suporte para essa psicologia organizacional, surgem alguns indicadores, que nós chamamos de indicadores de performance individual dentro da gestão. Perfeito? Indicadores esses que vão nortear o comportamento da equipe, o direcionamento de ações de melhoria, né, que vai promover também um avanço nos resultados. Né? Então, são alguns indicadores que eu separei aqui, 3 indicadores, né, para que a gente possa trabalhar na nossa segunda aula. Na terceira aula a gente trabalha os outros indicadores e fecha a nossa disciplina, tá bom? Indicadores de performance individual nada mais é do que ferramentas que vai direcionar, como eu falei para vocês, a organização no manuseio da sua equipe, a questão do direcionamento das ações, do comportamento do seu gestor e da sua equipe e de mecanismos que possam permitir o alcance dos resultados, tá? E um desses fatores, um desses indicadores utilizados é o que nós chamamos de avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho, ela indica critérios ou padrões para determinar a performance dos funcionários e o desempenho de suas funções, né? Aí aqui eu coloquei de forma bem sucinta o que vai ser feito primeiro um plano de ação em cima dessas etapas da avaliação de desempenho. Esse plano de ação vai ser trabalhado mediante uma mensuração dos resultados. Nós iremos mensurar os resultados, saber se é possível ser alcançado esse plano de ação em cima dessa avaliação da gestão do desempenho, né? Depois é feita uma reunião de feedback, onde será dado um retorno, uma resposta sobre o que foi planejado, sobre o desempenho que precisa ser melhorado, o caminho que precisa ser traçado, e depois uma definição de critérios que serão analisados. Tranquilo? Então, primeiro se faz um plano de ação, né? Por onde começar, que setor nós vamos avaliar, que caminho nós vamos percorrer, né? E depois, em cima desse plano de ação, mensurar os resultados de cada setor, de cada componente que vai fazer parte desse plano de ação. Porque um plano de ação precisa ser mensurável, ele precisa ser atingido, seus objetivos precisam ser alcançados. Então, dentro dessa prática, atingir esses resultados significa que esse resultado foi possível de ser mensurado lá no planejamento inicial, tranquilo? Para depois ser feita uma reunião de feedback para ser repassado para a equipe, para quem vai comandar esse processo e definir os critérios que serão analisados dentro desse processo, certo? Então, a avaliação de desempenho é mais ou menos isso. Eu realizando isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar os critérios e os padrões para determinar a performance desses funcionários. Tranquilo? A avaliação de desempenho nada mais é do que uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e o seu potencial de desenvolvimento futuro. É como aquela pessoa está exercendo uma função no cargo que ela está atuando no presente, focado em possíveis melhorias para o futuro. Melhorar o seu desempenho, acompanhar os seus resultados, né? Faz com que as pessoas, o próprio colaborador tenha um olhar mais interno, uma análise mais interna do que se pretende alcançar. Perfeito? E esse desempenho do cargo ele é contingencial, ou seja, de acordo com o que o cargo se propõe, os desafios, né? A contextualização do cargo, mais essa pessoa vai ter que se adaptar, ter que proporcionar um desempenho melhor, né? E a psicologia organizacional vai trabalhar justamente esse indicador, para que auxilie o gestor lá na frente no processo de tomada de decisão, certo? E como é que ela pode ser feita? Através de várias abordagens, né, que vão receber denominações como avaliação de desempenho, também vai ter avaliação do mérito, avaliação dos empregados, relatórios de progresso, avaliação de eficiência funcional e assim sucessivamente. Existem várias nomenclaturas para esse processo. Você pode chegar e falar, fazer uma avaliação do mérito. Como é que você, qual o mérito que você,
quanto mais desempenho você consegue desempenhar aqui, você vai conseguir êxito por mérito, por desempenho, por realização da atividade, por comportamento também, certo? Então, são avaliações que serão avaliadas, serão realizadas no decorrer do processo, né? E o que é que eu preciso, o que é que eu vou fazer, qual é o papel, qual é o objetivo, qual é o foco? Primeiro, é um meio através do qual se podem localizar. A avaliação de desempenho, ela vai ser um meio onde vai ser possível se localizar, olha só, problemas de supervisão de pessoal, ou seja, e o problema começa também lá de cima, da equipe gestora. Eu preciso supervisionar, eu preciso olhar para a minha equipe, perfeito, e saber se eu tenho condições de conduzir aquela equipe, né? A questão da psicologia organizacional. Será que eu emocionalmente também estou preparado para entender os problemas da organização, entender os problemas dos meus colaboradores e tentar resolver, apresentar possíveis soluções, problemas de supervisão de pessoal, problemas de integração do empregado à organização, ou seja, se o colaborador está realmente integrado, se ele está vestindo a camisa da empresa, se ele está colaborando de forma bem direta, tanto a organização como ao cargo que ele ocupa, já que ele está feliz em estar ocupando aquele cargo, ou está apenas para cumprir metas, como diz o termo, para cumprir tabela, né? Não, lembra que eu falei a questão da qualidade de vida na aula passada, né? Então, que nós possamos ter essa percepção, essa perspectiva da melhoria desse colaborador dentro dessa realidade, certo? Outro fator significa o problema de desenvolvimento de empregados em potencial mais elevado do que aquele que é exigido pelo cargo. O cargo exige um, um maior desempenho, uma maior complexidade em desenvolvimento. Então, a avaliação de desempenho vai preparar esse colaborador. Primeiro, vai entender as suas limitações. A psicologia organizacional mostra que com essa ferramenta você vai entender as limitações do colaborador, vai analisar o que é que ele precisa ser ajustado. Para quê? Para que ele possa ter esse aproveitamento, aqui eu coloquei como problema de desaproveitamento de empregados com potencial. Ou seja, a pessoa às vezes fica presa em um setor, podendo ser aproveitado em outro, onde ele se destaca mais. Agora eu só vou saber que ele vai se destacar mais se eu der a oportunidade, se eu treinar e se eu conhecer o meu colaborador e saber até onde ele pode agregar valor dentro daquele cargo, daquela função. Perfeito? E também problema de motivação. O que motiva, o que desmotiva, o que proporciona ou não aquela pessoa estar realizando aquela atividade. Certo? Principais critérios observados de avaliação de desempenho que vai auxiliar também na psicologia organizacional. Primeiro deles, conhecimento do cargo. Ele vai entrar com uma habilidade. Ele tem habilidade de conhecimento do cargo, né? Tem como comportamento desempenho da tarefa, metas e resultados, quantidade de trabalho realizado naquele processo, naquele momento. Né? Então, a psicologia vai começar a analisar isso aí, a psicologia organizacional, para quê? Para que eu possa ter relatórios, ter essas informações concretas, para que eu possa tomar decisões lá na frente. Tá? Então, conhecimento, a primeira habilidade, conhecimento do cargo, tendo como comportamento desempenho da tarefa, observando metas e resultados, ou seja, a quantidade de trabalho executada no processo. Perfeito? Outro fator, outra habilidade, é a questão da pontualidade e assiduidade. Né? Essa é uma habilidade, aquela pessoa ela é muito pontual, ela é assídua, ela não falta. Isso é uma habilidade, certinho? E o comportamento, espírito de equipe, relacionamento. Uma pessoa que preza pela pontualidade, pela assiduidade, ela vai ter o quê? Um espírito de equipe, porque ela vai trabalhar em prol de levar a equipe, levar a organização para atingir os seus objetivos. Ou seja, proporcionando o quê? Uma qualidade do trabalho. São os resultados que serão atingidos. Certinho? Outra coisa, outra habilidade que é levada em consideração também, a questão da apresentação pessoal, né? Tendo como comportamentos a criatividade, a liderança, perfeito? Aquela coisa onde a pessoa se destaca como
como ser criativo, capaz de apresentar ideias novas para solucionar possíveis problemas, possíveis dificuldades, né? A questão da liderança, ser líder, aquele líder onde a pessoa sente confiança em receber uma atividade que vai ser delegada por ela. Por quê? Porque pessoas que são criativas, liderança, com essa apresentação pessoal como habilidade, ela tem como meta e resultado a satisfação do cliente. E tendo a satisfação do cliente, faz com que a empresa seja uma empresa renomada. Lembra que eu falei na aula passada aqui em relação à imagem da organização? Aquela empresa, ela prioriza a sua equipe interna. Ela trata bem os colaboradores, ela dá condições de trabalho para eles, dá condições para que eles possam exercer as suas habilidades e competências, as suas ideias, a sua criatividade, a sua inovação, promovendo sempre o bem-estar e a satisfação do cliente, certo? Outra habilidade em relação a esse indicador é o bom senso. Bom senso, né? Que também vai estar relacionado à liderança, né? A foco em resultados, hábitos de segurança, de percepção, de eu fazer somente o que é necessário para que eu possa atingir os meus objetivos, né? Capacidade de realização, segurança, iniciativa, tendo como resultados atendimento a prazos. Se você prestar atenção, isso eu vou usar até um termo forte aqui para vocês, é a obrigação do colaborador, né? Ele ter uma quantidade de trabalho boa, qualidade do trabalho, focado na satisfação do cliente, que é quem faz a empresa se movimentar, foco em resultados e atendimento a prazo. Tá? Isso é importante, isso faz com que o trabalho seja executado de forma correta, certo? Então, habilidades, conhecimento do cargo, comportamento, desempenho da tarefa e metas, quantidade de trabalho, tendo como pontualidade a assiduidade relacionada ao espírito de equipe e o relacionamento e a qualidade do trabalho, proporcionando a apresentação pessoal através da criatividade e liderança focada na satisfação do cliente, tendo bom senso, gerando liderança e hábitos de segurança com foco em resultados e capacidade de realização, segurança, iniciativa e atendimento a prazos. Isso faz parte do critério da avaliação de desempenho. Então, quais seriam os tipos de avaliação de desempenho? Como avaliar? Né? O que seria esse feedback? E como fazer um plano de desenvolvimento individual? Né? Que é justamente esse plano de ação inicial que a gente faz, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, é feito um trabalho sobre o índice de indicador de performance individual, que é a questão do alcance das metas. Como está a nossa equipe em relação ao alcance dessas metas? Será que as metas estão sendo alcançadas, estão sendo batidas, estão sendo bem elaboradas, bem acompanhadas? Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho esse indicador de performance individual, o plano começa daí, para que eu possa saber, além desse alcance das metas, saber se os prazos estão sendo atingidos e a velocidade que esses processos estão rodando dentro da organização. Por quê? Porque quando eu entendo sobre essa velocidade e esse atendimento dos prazos, eu trabalho com a incidência das falhas, né? E trabalhando com essa incidência de falhas, eu reduzo as despesas, otimizando os resultados e priorizando a satisfação do cliente. Então, o meu plano de ação inicial começa com olhando para indicador de performance individual, aquele que vai fazer o seguinte: como é que anda a questão do primeiro tópico, o alcance das metas. Como meus colaboradores estão alcançando as metas? Como é que eles estão elaborando as suas estratégias de metas? E se essas metas estão sendo alcançadas de forma correta? E como? Quais as consequências que essas metas, ao serem batidas, ao serem atendidas, causam neles, né? E também, automaticamente, se esses prazos que são estipulados pela gestão e pelos colaboradores está sendo atendido e com qual velocidade os processos estão sendo feitos. Será que está tendo aquele atraso, está tendo aquela espera um pelo outro, aquela questão? Isso tudo é importante ser avaliado, né? Para que eu possa também identificar, como eu já falei para vocês, essas possíveis falhas, né?
para que tenha uma redução das despesas, focada nessa redução, nessa otimização dos recursos, sempre pensando na satisfação dos clientes. Tá? Como seria então, professor, esse atendimento aos prazos e à velocidade dos processos? A psicologia organizacional, através desse indicador de desempenho, ela quer trabalhar a seguinte ideia: é preciso saber exatamente as funções de cada colaborador para avaliar se estão cumprindo com as metas de tempo. E a partir do momento que eu conheço as funções de cada colaborador, saber se aquela pessoa está fazendo realmente o trabalho certo, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e se ela está feliz e motivada para realizar aquela função, certo? Então, é preciso saber exatamente as funções de cada colaborador para que eu possa avaliar se estão cumprindo com as metas do tempo. É eu colocar João no setor X e conhecer quais as atividades ele vai exercer lá dentro. Se eu conhecer essas funções, essas atividades, é possível ajudar ele ao alcance das metas. Saber qual. A partir do momento que eu vi que ele está tendo alguma falha em relação ao que está sendo executado, eu auxilio ele nesse processo. Né? Por quê? Porque essas entregas que não conseguem ser cumpridas dentro do tempo estimulado, elas vão precisar ser analisadas para chegar aos motivos que possam explicar esses atrasos. Então, eu acabei de dar um exemplo. O motivo às vezes é um despreparo do João para a execução de determinada tarefa. Então, eu tenho, como gestor, como colaborador, e conhecimento da função, de ajudar, de entender, de auxiliar ele na execução do processo. Não é fazer por ele, é mostrar como pode ser feito e deixar que ele faça. Né? É importante também saber o motivo dessas falhas. Né? Por quê? Pois talvez a atitude desses colaboradores pode estar ligada a outros fatores, como a parte do gestor, um planejamento estratégico com falhas. Né? O gestor apenas delegou função, cobrou, mas não fez um planejamento estratégico onde ele vai direcionar o caminho que vai ser percorrido, o maquinário que vai ser utilizado, as ferramentas que vão ser seguidas e assim sucessivamente. Né? O colaborador pode estar sentindo algum problema pessoal que pode estar trazendo para o ambiente de trabalho e pode estar prejudicando seu desempenho. Né? Lembra que eu falei também que ele tem que conhecer o cargo, que ele tem que... Lembra que eu falei lá na aula passada sobre a questão do desenvolvimento para crescimento no cargo? Então, olha só, falta de experiência, principalmente em relação à gestão de tempo. Ou seja, eu vou preparar ele para que ele, além de crescer dentro do trabalho, na tarefa que ele está executando, na função que ele está realizando, que ele também se prepare para ter uma gestão de tempo, para saber quando começar, que hora que vai parar, como é que ele vai gerenciar esse tempo para que ele possa fazer outros cursos, ter uma capacitação, né, ter uma melhoria, buscar esse desenvolvimento profissional. Né? Às vezes também a pessoa ela sofre de sobrecarga de funções, ela se acha tão importante dentro da função que ela resolve pegar tudo, fazer todas as funções e termina não batendo meta de nenhuma. Então, por isso que eu trabalho em equipe, por isso que a psicologia organizacional, através desse indicador, ele vem justamente moldar, trabalhar em cima disso. Né? Para quê? Justamente para que se tenha essa otimização de recursos, de sistemas e processos bem apropriados e bem direcionados. Tá bom? Isso é relacionado ao atendimento aos prazos e à velocidade no processo. E o que seriam então essas incidências de falhas? Olha só, é quando é percebida a quantidade de erros no trabalho de um colaborador. Isso também vai ser um indicativo que existe algum problema de produtividade individual. Tá? Então, se esse colaborador constantemente vem errando, vem coincidência de falhas, coincidência de dificuldades na execução, alguma coisa está acontecendo dentro da sua produtividade individual. Nesses casos, cabe ao gestor, primeiramente, pedir para que ele fique calmo. Né? Olhar para ele e dizer, olha, fique calmo, relaxa, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver o que precisa melhorar no seu desempenho, na sua postura, no seu comportamento em relação a essa atividade. Né? A responsabilidade aqui no momento é minha, mas é minha para que eu possa estar executando e delegando funções para você para que você possa executar.
Você está sendo responsável por essa atividade, mas pelo resultado final é o gestor. Tá? Aí é importante também que o gestor certifique-se dos detalhes do erro e chame o colaborador para entender, olha, o erro mínimo, o erro está é porque você não buscou essa assinatura ou quis fazer dessa forma, entender se o fazer esse erro não está em relação ao relacionamento interpessoal, ao network, a forma com que ele conduz aqueles processos, né? E estar sempre aberto para ouvir o colaborador dentro desse processo, porque isso aí faz com que aconteça incidências e falhas, e se a pessoa não buscar melhorar, não buscar um resultado de desempenho, vai fazer com que essa atividade seja atrasada, né? Fique atrapalhando o serviço dos outros, tá? Peça a ajuda do colaborador para resolver o problema, juntos com ele tentar resolver, perfeito? Então, em relação a incidência falhas, é justamente isso, identificar a quantidade de erros no trabalho do colaborador e vendo o que é que está ocasionando, provocando essas falhas desse processo, né? Outro fator importante, outro indicador importante que atua dentro da psicologia organizacional, com foco em atingir os resultados, é a redução de despesas e otimização de recursos. Eu preciso saber como é que eu vou utilizar os meus recursos de forma correta para sempre otimizar os meus recursos de forma a atingir os meus objetivos, né? E um deles é a questão da análise e mapeamento dos processos. Quando eu analiso o processo, eu consigo perceber de onde partiu, qual é o teor do processo e a quem vai ser direcionado. No meio disso, é importante fazer o mapeamento. Para quê? Para que eu possa reduzir a maior incidência de falhas, né, e de atraso dentro desse processo. Porque ele tem um prazo para ser alcançado, ele tem um prazo para ser despachado, ele tem um prazo para ser atendido os resultados. Então, análise e mapeamento de processo. Quando eu faço essa análise e mapeamento de processo, eu consigo sugerir melhorias com o auxílio do colaborador. Sugestões de melhoria com o auxílio do colaborador. Por quê? Porque eu preciso otimizar esse processo. Tudo bem? Então, se eu vou otimizar, outro fator importante é a inovação. O que é que vai ter o que é que de novo eu posso acrescentar para proporcionar essa melhoria desse processo e otimizar esses resultados e principalmente otimizar esses recursos e otimizar o desempenho do meu colaborador dentro da organização, né? E sempre estar estabelecendo metas com foco, como eu falei para vocês, que sejam mensuráveis, fáceis de ser atendidas, fáceis de ser alcançadas, né? Mas sempre com uma preocupação, não perder a qualidade do processo, do andamento, a qualidade da prestação do serviço do seu colaborador. Isso é importante. Então, alocação correta de recursos, né? Redução de riscos, aumento da eficiência, motivar os colaboradores, melhorar os resultados e a redução de problemas. Esses são os 6 benefícios da otimização de processos. Quando eu tenho essa otimização de processo, mapeando, sugerindo melhorias, aplicando inovações, estabelecendo metas, eu consigo ter alocação de recursos correta, redução de riscos, aumento da eficiência, maior controle dos processos, né? Melhoria dos resultados e redução de problemas. Então, esses são os benefícios que vão ser alcançados, trazendo sempre melhoria e uma tomada de decisão eficiente para a organização. Outro fator importante que eu vou considerar como o último da nossa aula de hoje, que a psicologia organizacional também trabalha muito forte em relação a isso, é o turnover, né, e a rotatividade, né? O que significa isso? Um dos objetivos da psicologia organizacional é a gente entender o que é que ocasiona esse turnover, essa rotatividade, por que as empresas muitas vezes não conseguem lidar com isso. Então vamos lá. Rotatividade e turnover nada mais é do que flutuação de pessoal entre a organização e seu ambiente. Ou seja, não, toda hora uma troca de funcionário de setor ou troca de pessoas dentro da organização, sempre contratação recente de pessoas novas, né? De pessoas assim para assumir outros setores, né? Ou seja, é uma flutuação.
E isso, muitas vezes, pode ser prejudicial, porque o colaborador que está fazendo parte dessa rotatividade, ou que não faz parte, a equipe vê que está acontecendo muito aquela rotatividade, pode não se sentir bem. Ah, mas essa empresa não para com ninguém, é toda hora trocando, toda hora fazendo seleção, não valoriza, não respeita, não confia na equipe que tem, tá? E aí também existe a questão do volume de pessoas que ingressam e que saem da organização. Quantas pessoas são contratadas e que saem ao mesmo tempo, né? A quantidade. Se sai muito, se contrata muito, então é importante que tenha esse equilíbrio e saber por que as pessoas saem bastante e por que também contratam bastante. Porque é importante ter aquela constância, aquela segurança. As pessoas precisam se sentir seguras na empresa que trabalha, né? A rotatividade também ela vai ser expressa por meio de uma relação entre as admissões e os desligamentos com relação ao número médio de participantes da organização. Tudo isso mediante a questão da avaliação de desempenho. Lembra que é feito um plano de ação, é traçado uma meta, um ajuste de conduta, de comportamento, para que as pessoas possam ir se adaptando, se ajustando ao que o cargo, ao que a empresa pede? É justamente isso. Para quê? Porque essa rotatividade ela vai ser expressa em índices mensais ou anuais para permitir comparações. Não é feito da noite para o dia, né? São feitas mediante essa avaliação de desempenho que são aqui levantada através de diagnósticos para promover providências ou ainda com caráter preditivo. Começa a prever futuras situações ou futuros problemas. Então, já tomam ações corretivas e preventivas para que as decisões sejam tomadas de forma correta. Tá bom? Então, só para a gente finalizar, a questão do índice de rotatividade, né? Isso é importante também, eu vou passar isso aqui. Aí eu deixo uma perguntinha para vocês. Rotatividade de pessoal é problema ou oportunidade? Depende. Quando é uma rotatividade provocada, a rotatividade em níveis vegetativos provocada pela organização para fazer substituições no sentido de melhorar o potencial humano existente. Quando é para ter essa questão, para melhorar esse potencial humano, ela pode ser positiva, pode ser uma oportunidade, né? Só que tem um detalhe, quando ela escapa do controle da organização, quando ela passa dessa importância de buscar algo que vem melhorar, que vem incrementar, que vem contribuir com os colaboradores para melhorar o desempenho, ela passa a ser um problema, porque a rotatividade ela vai começar a ser algo visto não bem vista diante da organização de seus colaboradores, tá bom? Então, para a gente concluir aqui, quais são as causas dessa rotatividade de pessoal? Tá? Dentre os fenômenos externos, podemos citar a situação de oferta e procura de recursos humanos no mercado. Então, o que é que acontece? A pessoa não se sente bem nessa organização, por N motivos, por aqueles motivos que vocês viram, a questão da avaliação de desempenho, não se sente valorizado, não se sente respeitado, não vê confiança na organização, o que ela vai fazer? Ela vai buscar outras empresas no mercado. Aí pede desligamento, né? E as empresas começam a ofertar. Ou seja, também a conjuntura econômica favorável ou desfavorável à organização. Às vezes, lembra quando vocês viram em economia, se a empresa não estiver de acordo com o que a economia pede financeiramente, economicamente, ela pode ter, superfaturar, aí começa a vir as demissões, questão de enxugar a folha e assim sucessivamente. E dentro do ambiente interno, o que causa rotatividade? Primeiro, supervisão excessiva, oportunidade de crescimento profissional, relacionamento interpessoal, condições físicas e ambientais de trabalho, política de recrutamento e seleção, tudo isso são causas de rotatividade pessoal que a gente olha para dentro da organização. Critérios de avaliação de desempenho, que proporcionam um melhor direcionamento ou não, política salarial da organização, né? As pessoas gostam, não gostam, se adaptam ou não, e a cultura organizacional também. Então, a psicologia organizacional, com essa disciplina do indicador de desempenho, é justamente para mostrar para vocês que é importante que o gestor também esteja focado nessa performance individual dos seus colaboradores, para que ao avaliar esse desempenho e ao entender essa realidade, possa tomar decisões e promover possíveis melhorias, tanto na gestão como no seu colaborador. Tá bom? Então, fique com Deus.
a nossa próxima aula a gente vai continuar abordando psicologia organizacional, tá? Tchau, tchau e até a próxima.